Brasil, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um dos nossos programas. E essa novidade aqui, né, que é o Luigi na web. Agora, meu filho, já te convido a se inscrever aqui no canal, curte o vídeo, comente, envia lá para aquele teu coleguinha, pro seu amigo, pro seu pastor, para todo mundo, pro missionário, bota no grupo da igreja, entendeu? Pra galera fazer parte desse assunto aqui juntamente conosco. Hoje temos aqui Karen e Reislan, para poder debatermos a respeito da liberdade do cristão, que é uma coisa que é muito falada, porque muitas pessoas lá fora, elas acham que o cristão, elas vivem dentro de uma caixinha, né? Tipo, eu vou me vestir de palha pra cá, vou com gravata, vou colocar uma burca, eu só posso usar coque, só isso. Se eu ficar em casa, eu tenho que estar assim, entendeu? Se eu for no mercado, eu tenho que ir dessa forma. E não é assim 24 horas no dia, a gente sabe, né? A gente também brinca, nós nos divertimos, nós nos reunimos com os amigos para poder socializar. E muitas pessoas acham que não, que a gente é fechadão só com a nossa igreja e só. E agora nós estamos aqui para falar exatamente a respeito disso com o respaldo de Gálatas 5, que diz assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo, ele fez com que o véu fosse rasgado para que você fosse livre para adorar da forma que você quiser. Para que você pudesse agir agora, né, de acordo ali com a palavra, né? O Espírito Santo, ele está sempre ali para poder dizer por onde você vai, mas você pode fazer o que você quiser, meu filho. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. E aí, minha gente, o que vocês acham? Vamos começar aqui por cá. O cristão tem ou não uma liberdade para você, para fazer Boa tarde, gente. Shalom. O que significa essa liberdade que o apóstolo Paulo está falando em Gálatas? Primeiro, o significado de liberdade é o nível de independência que um ser humano tem, ou um estado em que o ser humano é absolutamente livre. Então, para o mundo, liberdade é estar totalmente livre. No alemão, Freitus, que é liberdade, significa pescoço livre, fazendo alusão ao cristianismo. Entendemos que outrora, antes de Jesus, nós não éramos livres. Nós éramos escravizados pelo pecado. E principalmente falando do povo hebreu, sim, quando exatamente. estavam escravos no Egito, não era um povo livre. Então é pescoço livre. A liberdade é do mundo também. Mas levando para a nossa vida espiritual. A liberdade é um assunto polêmico. Sim, com certeza. E muitos não entenderiam. Por quê? Eu sou livre no Senhor. O Senhor me libertou. Mas ao mesmo tempo, a liberdade dele é tão linda que eu sou presa por corda de amor. Então eu sou livre, mas ao mesmo tempo eu não sou livre. Principalmente para fazer o que eu bem entendo e quero fazer. Até porque tem o Espírito Santo ali, né? Do nosso lado para dizer. E aí tem outros assuntos, Reislan também. E aí, Reislan? Como você falou, em questão do Espírito Santo, né, que nos traz liberdade, e é um respaldo na palavra também. Sim. Onde está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 3, né, versículo 17, que fala: ora, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Sim. Mas, como o Karen falou, para a gente poder, né, falar sobre liberdade, a gente tem que entender o que é liberdade, né? E entender o que é liberdade hoje e o que é liberdade quando esse tipo de liberdade foi escrito, né? Eu faço essa questão também de liberdade, uma comparação com amor, que hoje em dia muitas pessoas distorcem o que é amor, a compreensão do que é o amor. Sim, até porque hoje em dia o amor é tido como algo liberal, algo onde você está livre para você fazer o que quiser. Ou e você doentio, né? Ou doentio, onde você não vai receber penalidade por isso. Então, essa ideia de amor foi distorcida, assim como a ideia de liberdade foi distorcida, né? Então, a gente tem alguns versículos na Bíblia, por exemplo, João 8,32, que fala, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, a verdade nos libertará. Então, se a gente tem liberdade, se o cristão tem liberdade, é por meio do conhecimento da verdade. Exatamente. E o conhecimento da verdade é Jesus. Exatamente. Porque outrora ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente encontra a verdade por intermédio de Jesus, né, que a partir daí a gente ganha liberdade, a gente está dentro de um caminho, que Jesus é o próprio caminho. E esse caminho
que a verdade que nos libertou nos leva à vida. Então, basicamente ele estava falando dele mesmo ali dentro de um conjunto onde nós cristãos somos inseridos dentro disso. Exatamente. Tem um versículo bem interessante que eu vou abrir aqui para a gente poder ler, que é Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dentro do mesmo capítulo que é pautado esse vídeo de hoje, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não os useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Então é interessante que ele fala claramente aqui que a gente não deve dar respaldo de, poxa, eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Então isso também está linkado com Sim, outro exatamente. versículo muito interessante. Se não me engano é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, que fala sobre todas as coisas me são lícitas, Mas nem tudo me convém. mas nem tudo me convém. Exatamente. E eu vou até abrir aqui, por quê? Eu vou abrir de novo. Porque é interessante, no capítulo 10, ele vai falar um pouco também, basicamente isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Só que de uma forma um pouco diferente. A gente vai ver aqui agora, para a gente poder entender mesmo como funciona. Quando a gente estuda, né, quando a gente está passando pelo ensino médio, é que mais surgem essas perguntas. Verdade. Você é evangélico? Sou cristão. E por que você diz que é livre, mas você não faz tudo? É porque é uma escolha, né? É um questionamento. Mas as pessoas não atento, entendem. porque é tipo assim, é porque você não pode ir para as resenhas. Mas você não é livre, você Verdade. não diz que é livre. E é uma diferença muito grande em liberdade e libertinagem, como o Reizão falou. Exatamente. A libertinagem é o uso inadequado da liberdade. Exatamente. Entendeu? Eu sou um indivíduo, ele foi preso, ele perdeu a liberdade dele por ele ter cometido o crime. Mas ele teve uma liberdade provisória. E ele usa essa liberdade de forma indevida. Ele perdeu a liberdade dele. De Exatamente. Sim, exato. Entendeu? E é uma linha bem fina, principalmente para os jovens cristãos. Exatamente. O uso indevido da liberdade. Exato. Porque quando se tem essa questão, né, de liberdade, como foi um questionamento que Karen colocou aqui pra gente, né? Por que você não vai pra festa? Não é porque eu não sou livre que eu não vou pra festa, é porque eu tenho a liberdade de escolha de não ir. Não, e aí entra Exatamente uma outra questão, que os cristãos eles não se apegam. Muitos, pra encerrar o assunto, viram e falam, é que eu sou crente. Não é que você é cristão, cara. Estão te ensinando errado, velho. Não é que você é cristão. Aí a galera começa a fazer caçoada, todo mundo fica caçolando da sua cara, né? Sim, Tipo, sim. é crente, não pode fazer nada. Não é sobre ser cristão. É que, beleza, sou evangélico. Sim, sou evangélico, não tenho vergonha de dizer que sou. Porém, eu não quero. Não vejo por que ir, não sinto vontade. Que a Entendeu? liberdade não é só Isso. o poder de escolher o que eu quero fazer, Isso, é uma- mas o poder de decisão de escolher o que eu também não quero fazer. Exatamente. E escolher o que eu não quero fazer é muito mais difícil do que escolher o que eu quero fazer. Óbvio. Exatamente. Porque E é o que mais vai- simples, né? Porque assim, você chega na igreja, na verdade deveria ser uma coisa que deveria ser ensinada, principalmente para os jovens e adolescentes, pré-adolescentes na verdade. Sim. Você vai até a escola, as pessoas vão te questionar o que você deve e o que você não deve fazer. E você deve mostrá-las na palavra que sim, eu posso fazer o que eu quiser. Posso. Pô, se eu quiser sair aqui agora correndo, eu saio correndo porque eu sou livre para fazer o que eu quero. A questão é, me convém, me é lícito fazer, devo, vai me agregar em alguma coisa, vai mudar a minha vida? Se não vai, por que eu vou fazer? Entendeu? Eu decido. É exatamente sobre isso. 1 Coríntios 6, 12. Fala sobre isso. Todas as coisas me são lícitas, Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso. Então, é não se deixar dominar por essas coisas que eu posso fazer, né? Então, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 23, vai falar bem parecido. Vai falar o seguinte, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, tem outro ponto aí. Então,
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E as que são lícitas, tá? E também as que não me convêm, é necessário entender se elas vão me edificar. Então eu tenho o poder de escolha, o livre poder de escolha, Claro. a partir do momento em que eu entendo que as coisas que eu escolho são para me edificar o meu espírito, sabe? Então isso também está linkado com a questão de onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Que tipo de liberdade é essa? A liberdade que edifica a nossa vida enquanto cristão. E a liberdade de escolha, de deixar a vida do mundo de lado e viver uma vida cristã. Que é a liberdade verdadeira, né? Porque a gente vê hoje que tem várias pessoas que elas acabam meio que entrando no meio assim de criminalidade, de vícios contínuos, exatamente por causa dessa falsa liberdade que o secular prega. Exemplo, para você ser descolado, você tem que usar drogas, você tem que fumar, você tem que beber, você tem que ir a festas. E a pessoa, mesmo sem querer, para se enquadrar e para ter os seus amigos, ela acaba entrando naquele meio. Então, rapidamente, eu queria agora que vocês me dissessem uma pauta do que vocês acham sobre isso, dessa questão de liberdade, para que nós possamos discutir ela profundamente no próximo bloco. Certo, só para deixar aqui a minha opinião final sobre esse contexto que Larissa colocou aqui pra gente, final, eu vou me respaldar em 1 Pedro, não tem como não usar a Bíblia, velho. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Como livres que sois, ou seja, como vocês são livres, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Ou seja, não use sua liberdade como malícia, e sim para viver uma vida sã, reta, íntegra diante de Deus. E aí, Karen? Bem, a liberdade que Deus nos proporciona é para o nosso bem, que é uma liberdade com restrições, porque a gente sabe o que a gente deve ou não fazer. Por exemplo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Será que me convém sair com um short curto? Será que me convém ir à igreja com uma roupa justa demais? Devassa. Beleza, não é pecado, mas me convém? Então, na nossa mente, lá dentro a gente sabe o que deve e o que não deve fazer. Mas a liberdade e também as restrições que o Espírito de Deus incomoda dentro de nós, Claro. é sempre para o nosso bem. Óbvio. Eu não uso droga pro meu bem. Eu não bebo pro meu bem. Mas é Eu não me prostituto por meu bem. Então não é nada pra ele. É por causa de mim. Por esse corpo podre que não tem futuro. Então tudo é pra mim. Então não tô fazendo nada mais, nada menos do que minha obrigação quanto cristã. Usar a liberdade da forma certa. Não prejudicando o templo do Espírito. Exatamente. E é exatamente com esse questionamento aqui que a gente vai dar o nosso intervalo. E já nós voltamos, Brasil. Vem aí programa Nativa com Dan, com dicas de saúde, treinamento, bem-estar, suplementação e muito mais. Tudo isso todas as quartas-feiras, às 20 horas, no canal do YouTube do DTV na Mídia. E assista também nossa programação pelo site www.dtvnamídia.com.br. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Assim está escrito em 1 Pedro 2,16. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora também, coleguinhas. Exemplo, a liberdade do mundo versus a de Cristo. Hoje, as pessoas elas têm a mania de tentar rotular as nossas vestes, né, como a gente estava falando aqui no finalzinho do quadro. E é sobre isso que eu queria saber de vocês. O que vocês acham da questão de o mundo interferir nessa parte e do cristão não saber impor e entender o que a palavra fala a respeito disso também? Vocês acham que falta também atenção, né, do cristão, ou que é falta de vergonha mesmo na cara pra, tipo, não querer, tá só ignorando a palavra? E aí, cara, o que você acha disso? Os dois. Os dois. Porque, ó, eu vou trazer um texto bem polêmico. Tem que sair. 2 Timóteo. Não, 1 Timóteo, vou disfarce. 1 Timóteo. Peraí.
2, versículo 9, que fala como as mulheres devem se portar. Isso já é um assunto polêmico, mas vamos lá. Da mesma sorte que as mulheres em trajem decente se ataviem com modéstia e com bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprendam em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Um assunto muito polêmico. Claro. Quem fala isso, Onde muitos líderes usam, inclusive, para poder Isso. silenciar a questão de pastores. quem fala isso, pregarem. apóstolo Paulo. Exato. Mas vamos ir aqui pro contexto. O contexto da história foi um culto e tal, Bom, né? Karen, é errado usar pérolas, é errado usar brinco, não é pecado. Claro que as mulheres usavam. Agora, o que ele quis dizer aqui e alertar as mulheres? Porque quem se vestia assim nesta época eram as prostitutas, as mulheres da Grécia, que eram prostitutas. Então, as mulheres cristãs, elas tinham que ter uma diferença das outras mulheres, inclusive no abrir da boca. A mulher, ela tinha modo de falar, ela tinha modo de sorrir, ela nunca que podia falar em voz alta. São modos que a gente perdeu hoje. E isso também desvaloriza a mulher de hoje. Um assunto polêmico que nem todos estão preparados para essa conversa. Claro! Então, quando ele diz que as mulheres devem andar em silêncio, por quê? Antigamente, nessa época, as mulheres não aprendiam, elas não liam, elas não jamais poderiam estudavam. conversar sobre isso. Mas não é porque era algo que elas não podiam fazer, porque geralmente a mulher estava ali sobrecarregada com os afazeres da casa. Então elas não estudavam. Então esse trabalho ficava para o marido. Então num culto, quem falava era o marido. E se ela quisesse falar alguma coisa, ela chamava o marido. Para não passar vergonha e falar alguma asneira, ela chamava e falava: amor, tá certo aquela passagem, o que ela usou com isso que o pregador está falando? Aí ele não tá, aí sim ela poderia falar. Então é todo um contexto, não quer dizer que é pecado eu usar calça, não é pecado eu usar camiseta regata, não é pecado eu usar brinco, não é pecado eu me maquiar. Mas aí também entra o contexto de Salomão. Tudo é vaidade, querendo ou não a gente faz isso por vaidade. O colar é vaidade, uma maquiagem é vaidade, mas a gente também faz pra ficar mais bonita, pra sociedade, mas é vaidade. Eu não preciso disso para prestar culto ao Senhor. Então a gente tem que ter cuidado também com tudo em excesso. Mas que é pecado, não é. Então, assim como as mulheres desse tempo precisavam de características para diferenciá-las das mulheres que eram da Grécia Antiga, as prostitutas, assim também a gente na atualidade precisa de coisas que nos diferenciem das mulheres do mundo. Então, se eu sei que as mulheres do mundo não tem problema nenhum em usar short curto, em usar blusa regata, em usar roupas muito apertadas, em usar maquiagens extravagantes, eu tenho que seguir um caminho diferente. Porque a minha aparência é meu cartão postal. Ela diz muito sobre o meu testemunho. Então, meu testemunho começa na minha vestimenta, na minha aparência. Exatamente. E é impossível, não existe nenhuma justificativa para dizer que minha vestimenta não vai dizer quem eu sou. Isso é mentira satânica, mentira do diabo. Porque eu sei muito bem diferenciar um hippie de um empresário. Óbvio. Eu sei muito bem diferenciar uma pessoa que trabalha num hospital para um policial, porque eles usam fardas diferentes. Exatamente. Assim, o cristão ele tem que ter uma diferença, principalmente a mulher cristã. Exato, e uma coisa que fica clara aqui também é a quesito de tipos de cabelos, tipos de roupas e modos das pessoas se imporem devido às suas congregações. Não estou dizendo que se a sua congregação diz que é correto ou que não é você fazer isso, você deve ir contra ao que ela diz. Não, existe uma questão de estatuto, todo o negócio por trás, pelo amor de Deus, entendeu? Não quebra tua doutrina não, filho, porque senão dá ruim o negócio aí também. Mas também tem muito da questão de hoje as pessoas usarem tranças, esses negócios assim, e muitas pessoas usam pra meio que discriminar.
E existe uma seção de coisas por trás, né? Porque, tipo, se isso é pecado, você usar uma lente também seria. Tem pessoas que são cancerígenas, que acabam utilizando, né? Como meio que ela não quer sair sem os cabelos, em que não está errado. Por quê? Porque você soube como se impor naquele lugar, naquele momento. Mas querendo ou não, o modo de você falar, o modo de você andar, com quem você anda, acaba influenciando e dizendo 100% para que você veio, em todos os lugares onde você se enquadrar. Certo? Sim. Sobre a trança, o apóstolo Paulo também fala. Fala, Se eu não me engano, sim, é no sim, mesmo sim. capítulo de 1 Timóteo. Ele fala sobre o uso das tranças. E é a mesma coisa. Do mesmo jeito que se aplica os colares, as joias Sim, e tal. exatamente. É a mesma coisa. Hoje, vemos que não há problema algum Você usar usar isso. uma trança. Mas, se na sua igreja a doutrina é que você não pode, Então, você obedeça. peca em desobedecer a doutrina da sua igreja. Ora, você dessa comunidade, você sabe as leis, você sabe Isso. as regrinhas básicas da igreja. Se você desobedecer, você está pecando, não porque Exatamente. é pecado usar trança, mas você sabe que na sua igreja não pode. Exatamente. Por exemplo, eu vou usar um exemplo meu. Eu amo dread, eu usei dread, inclusive quando eu estava desviada. Agora, por que quando eu estava desviada? Porque eu senti uma certa liberdade. E eu poderia dizer que eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas por um instante, usando os dreads, eu me sentia mais livre para o mundo. E lá dentro, eu sabia disso. E recentemente, me deu a louca de querer botar o dread de novo. E eu fiquei, sabe, o Espírito Santo lá dentro de mim, daquele jeito. E eu falei, não é possível, vou botar o dread, eu não vou botar o dread, não. Aí fui pra minha pastora. Ela falou, cara, que lá não tem doutrina de que não pode. Mas você sabe que tem irmãos religiosos. Que vão julgar. Então você vai pecar em trazer contenda para a igreja, para os irmãos. Não porque você vai botar o E a gente dread. entra em novo padrão, menina, que eu vou até virar aqui pra vocês, que é exatamente sobre os olhares que julgam as pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que a questão de doutrina e a aceitação são duas coisas diferentes, mas que podem fazer as pessoas pecarem em um estralar de dedos. É um piscar de olhos, é rápido, você nem nota. Exemplo, tem igrejas que permitem que você use maquiagem, tem igrejas que permitem que não. Tem quem pinte unha, tem quem não permita, tem quem só use saia, tem quem possa usar calça, tem quem use dread, tem quem não possa, tem quem use tatuagem e tem quem não concorde. No final das contas, está mais voltado para a doutrina do que em um embasamento bíblico, porque boa parte delas, para puxar essa doutrina, pegou metades e metades de versículos e não se baseou em um concreto. Quando fala que nós somos corpo do Espírito Santo, sim, é para que nós não venhamos a nos imacular, nós venhamos. De fato, não tem porquê a gente se pintar, não tem porquê a gente se destruir dessa forma. É algo que vai ficar feio com o tempo, vai ficar um negócio esquisito, não tem porquê. E mesmo que você, dentro de si, fale, não, eu não sinto problema nenhum, e sua religião, a sua doutrina permita que você use, é interessante que você não faça muitas vezes, não só por isso, mas por causa das pessoas que vão olhar pra você. Exemplo, muitas pessoas quando usam dread, ou quando tem tatuagens, ou quando usam roupas mais justas, né, automaticamente qualquer um que olhe pra ela vai dizer, mas tu não é crente? Julgou, você levou a pessoa a pecar. Isso cai diretamente, né, Larissa e Karen? Isso cai diretamente em um versículo, que é 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Aqui tem um contexto, porque esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Sim, O exatamente. que isso quer dizer pra gente? Ou seja, isso quer dizer, primeiro, testemunho. Segundo, entender dentro de você até onde você pode ir enquanto cristão. É exatamente dentro das pautas que Karen falou e Larissa falou, que quando você está na tua comunidade, quando você está na tua igreja, né, é entender o que a tua igreja coloca como, entre aspas, mas como doutrina. Né? Eu já fiz parte de uma comunidade onde usar tatuagem era tranquilo, era normal. Nem por isso eu fiz tatuagem, nem por isso eu coloquei. Mas algumas outras pessoas colocaram, porque dentro daquela comunidade tinha essa possibilidade, mesmo após você ser cristão, você fazer. Já hoje eu estou em outra comunidade que não é permitido. Tipo assim, não é que eles proíbem, mas a gente entende que não há necessidade. E é até um texto um pouco polêmico essa questão de tatuagem, sim, né? com certeza. Porque tem um nível de contexto.
né? Tem um contexto onde aquelas pessoas da Bíblia, no Antigo Testamento, estavam fazendo tatuagem em adoração a deuses, em adoração, Exatamente. ou nesse nível, né? Não, realmente não pode. Tipo, você tatuar o rosto de uma pessoa, tatuar o rosto de Buda. É uma idolatria. É uma idolatria, de uma certa forma. Mas fazer uma tatuagem na qual está um nome hebraico de Deus, na minha visão, um leão simbolizando Cristo, na minha visão, não é um nível de pecado. Porém, Reslan não faria, porque para mim não convém. Até o texto que a gente falou no primeiro bloco. Tudo me né? lista. Mas nem todas me convêm e não vai me edificar fazer uma tatuagem dessa. Exatamente. Até 1 Coríntios 10, 23. Essa questão da tatuagem é uma linha muito fina. Muito fina, muito fina. Porque Claro, a gente sabe que quem falou foi falar da tatuagem no Antigo Testamento, foi outro contexto. Beleza, foi outro contexto. Mas se a gente procurar também a fundo as histórias, quem faziam tatuagem eram pagões, Exatamente. eram rebeldes, pessoas que diziam, meu corpo, eu faço o que eu quero. E os Exato. dizeres de hoje não é muito diferente. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Isso aí. Então, se eu faço tatuagem, logo eu sou igual a essas pessoas. Automaticamente não tem um diferencial. Entendeu? Será que me convém fazer uma tatuagem? O que vai acrescentar em mim ter uma tatuagem? O que vai acrescentar em mim botar uma trança sem necessidade? Botar um dread sem necessidade? Será que isso me convém? Será que o Espírito Santo ele se agrada nessa forma em que eu me visto, nessa forma em que eu me porto, nessa forma em que eu tenho usado o meu corpo? É uma questão bem interessante, porque quando se fala, né, de vestes, de acessórios, de tatuagem, a gente está falando de questões externas, né? Aí você pode me perguntar, Reslan, mas o que importa realmente não é o que está dentro, né? O que está dentro, mas o que está dentro de você? Se o Espírito Santo está dentro, ele se alegra com isso, até porque Jesus, ele veio de uma forma bem Simples. dura, né? Simples, mas dura diante dos fariseus, onde De mostrar a verdade na cara e ser. onde eles falavam, poxa, você não pode adulterar com a mulher, mas Jesus vai mais fundo, vai dentro do osso. Se você já pensar na sua mente, você já está adulterando, sabe? Em outras situações, como aquela mulher que ia ser apedrejada, sim. né? Os fariseus eles queriam pegar Jesus numa enrascada. E aí, Jesus, você manda apedrejar ou manda deixar? Tipo, se ele mandasse deixar pra lá, poxa, ele está sendo contra a lei. Se ele mandasse apedrejar, ele está sendo legalista. Mas Jesus tem uma sabedoria que é dos céus. Porque ele vem de lá, Não né? tem uma comparação. Então, é exatamente isso, né, que é botado em pauta. O que tem dentro de você. Se o Espírito Santo está dentro, é isso realmente que importa. O exterior não vai realmente importar tanto. Mas se ele está dentro de você e a parte externa, ele também te incomoda. Então você precisa dar testemunho para isso. Sim, com toda certeza. E outra coisa que fica clara também é a questão dos tempos em que cada coisa ela é posta, elaborada e dita para cada pessoa. Como o Karen falou, Antigo Testamento, Novo Testamento, de uma nova versão, Cristo veio para mudar tudo isso, para quebrar vários pensamentos das pessoas, vários paradigmas, mesmo do sábado, né, que muitas pessoas, pode ser polêmico ainda, né, questão de guardar e tudo mais, e ele realizou milagres e muitas pessoas o julgaram por isso. E, tipo, várias outras coisas. Então, querendo ou não, são assuntos que começam a ser extremamente complexos. Abrem-se leques, onde a gente tem que analisar cada pontinho e qual que é a finalidade daquela pessoa. Por que ela quer aquilo? Qual o objetivo, a intenção? Mas quando nós falamos disso, é exatamente o que você falou a respeito de ser pedra de tropeço. Muitas vezes não é só sobre você, até porque não é pra ser sobre nós, é pra ser sobre Cristo, entendeu? Às vezes a sua vontade é algo que vai fazer com que o irmão que está do seu lado caia. E se você sabe disso, por que você faz? Entendeu? Então esse é um assunto que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Vamos começar esse bloco agora de uma forma diferenciada. Estamos aqui no finalzinho desse nosso programa, minha gente, que prometeu muito e teve muito assunto legal para nós discutirmos. E agora, nada mais justo, né? Porque como a gente estava falando aí no finalzinho, entramos a respeito da moral cristã. No final das contas, o que a gente mais entende a respeito dessa questão de liberdade, seja lá da expressão do modo de adorar, do modo de você se vestir, do modo de você se impor como cristão, entendeu? Como filho de Cristo, como servo do Altíssimo, é a questão de você ter a essência do Espírito Santo. É a questão de 1 Coríntios 11:1. Serdes, pois, imitadores de Cristo.
É isso que nós devemos ter. Essa é a essência que nós devemos buscar. E é exatamente a respeito disso que essa canção retrata. Escura vida, tantas coisas, nem sei por que razão eu fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. Enquanto acredito, persisto até chegar ao fim, pra descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. O que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo. Oh Deus, atrai a mim para perto de ti, esconda-me. Oh Deus, atrai a mim para perto de ti, esconda-me. Oh Deus. E agora, claro, né, Brasil? Voltaremos aqui sabendo a respeito do pensamento de cada um deles, a respeito de o ser tudo a respeito de Cristo, no final das contas. E aí, Karen? O que você acha do é tudo sobre você? Eu tenho a minha liberdade, mas no final é sobre Cristo. É como você falou no início, é sobre o amor. Eu sou presa ao amor de Cristo. O amor dele por mim é tão grande e eu tenho tanto amor preso a isso. Eu amo tanto essa essência. Eu gosto tanto da palavra, eu gosto tanto dessa verdade, que sim, eu me rendo aos pés de Cristo e eu quero viver a liberdade que Ele preparou para mim. O que você acha sobre isso? É isso, não é sobre mim. Nunca é sobre mim. Nunca é sobre nós. Quão insondáveis o caminho do Senhor. Entendeu? Quão impenetráveis os pensamentos dele, principalmente acerca de nós. Sim. Sabe? Um jugo tão leve, um jugo tão suave, Com certeza. um jugo que não tem peso, muito diferente do jugo que o mundo traz. A paz que excede todo entendimento. Eu estudei esses dias a paz totalmente contrária do que o mundo diz. É a paz que vem de Deus. Então, todas as leis, tudo que Jesus deixou para nós seguirmos, não é nenhuma escravidão, não é eu estar preso a correntes onde eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu sou totalmente livre, eu sou totalmente liberta no Senhor. Eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida, pois Ele me salvou, Ele me livrou, Ele me tirou do poder da morte, sabe? E eu sei que nada mais pode contra a minha vida. Assim como o véu foi rasgado, eu não preciso mais de um sumo sacerdote para estar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Ele veio para rasgar esse véu. E hoje eu tenho total e livre acesso. Eu sou livre no Senhor. Não tem mais conversa. E aí? Essa questão para mim é muito, muito importante. Porque quando eu leio Romanos capítulo 12 e o capítulo 11 também, a partir do versículo 33, a gente tem uma forma bem direta sobre quando se trata de liberdade, tudo que a gente trata aqui, né? Mostrando que, na verdade, nunca se trata sobre as nossas vontades, nunca se trata sobre nós,
Nunca é sobre nós, é sempre sobre Jesus, é sempre sobre Deus, é sempre sobre Ele. E Romanos capítulo 11, versículo 33, vai falar assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que depois venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E a ele, pois, a glória eternamente. E no capítulo 12 de Romanos, a gente vai ver claramente como nós cristãos temos que não só nos comportar, mas como vamos conseguir nos comportar. Fala bem assim, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ponto até aqui. Apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se eu apresento o meu corpo, logo, não só o que está dentro, mas também o que está fora, importa para Deus. Tá? Não só o que você tem dentro do seu coração, que é o Espírito Santo, que é Jesus, mas também o que está fora. Sabe? O que você faz por fora no seu corpo também importa. Então, continuando, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos a vossa mente. Ou, nessa versão aqui, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que você possa experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, você precisa ser totalmente transformado pela renovação da sua mente. Então você precisa ser renovado pela transformação da sua mente para você poder experimentar dessas vontades de Deus. Sim. Logo, se você renova a sua mente, coisas do passado, sabe, a sua vida passada, costumes passados, sabe, questões antigas, questões onde a religiosidade vai travando você, sabe, questões onde doutrinas, tudo isso na verdade não importa tanto quando a gente se fala de Jesus, quando a gente se fala de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque na verdade, quando a gente vai afunilar mais para o nosso lado como cristão, a gente precisa viver uma vida como Cristo viveu, a gente precisa ser como Cristo. E é isso que o nome cristão significa, pequenos cristos, né? Então, quando você se trata de Cristo, viver como Cristo, ter uma vida cristã, você precisa entender esses dois capítulos que eu li. 11:33, Romanos 11:33, a partir do 33, e Romanos capítulo 12. Nunca foi sobre nós e a gente tem que renovar nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim, com certeza. E para finalizar, meu filho, com chave de ouro aqui, tudo isso, antes da gente vir para mais uma canção, né? Claro, lógico, evidente. Uma coisa que fica agora aqui, resumindo, né, basicamente, os pontos aqui que a gente trouxe para poder falar a respeito hoje aqui, é que a liberdade, sim, nós somos livres para adorarmos e para fazer o que nós quisermos, podemos fazer tudo o que a gente quer, porém, uma vez que eu necessito e que eu decidi nascer para Cristo, eu vivo de acordo com aquilo que Ele preparou para mim, porque eu sei que assim como foi lido, é a boa vontade, né, perfeita e agradável vontade de Deus, que é preparado para mim e para você. Então, se você, não sei, caiu aqui de paraquedas para escutarmos até agora, meu bem, sinta-se abraçado pela presença do Altíssimo. Se algum dia você chegou em alguma congregação e alguém julgou o seu modo de falar, o seu modo de se vestir, o seu modo de se impor, entenda uma coisa. Cristo, Ele olha e zela por você. O Espírito Santo, Ele está aqui para fazer a segunda parte, que é te ajudar a passar pelos momentos mais complicados. Porque sim, Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E sabe o que é o melhor? Ele vai estar contigo 24 horas no teu dia, com anjos acampados ao teu derredor, para que nada aconteça ao seu redor, entende? Então, se baseia nisso. Ele veio até aqui por mim e por você. E para fazer com que nós
pudéssemos ter essa liberdade de hoje estarmos aqui falando do seu amor, coisa que outrora talvez não pudesse acontecer. Então, sinta-se livre para falar a respeito do nome do Senhor Jesus. Então, se alguém quiser impor aquilo que você deve fazer e você quer muito guiar a palavra, porque nós sabemos que muitas vezes é difícil, os familiares não ajudam, continue confiante, continue acreditando, porque vai valer a pena. Cristo, Ele é amor, Ele morreu por mim e por você, para que você pudesse entregar sua vida 100% para Ele, que você pudesse sentir essa proximidade que Ele quer ter com você. Ele quer fazer com que essa barreira que tinha antes do véu ser rasgado, de fato não exista mais. Não é para existir isso hoje em dia, é para você abrir o seu coração para se voltar 100% para Cristo mesmo, entendeu? Você pode adorar da forma que você quiser, independente de onde você esteja. Use as redes sociais e o que você tem para você mostrar às pessoas também que elas também podem ser
servir a Cristo dessas formas. Então é isso, Brasil. Envie esse vídeo para alguém que está precisando ouvir isso nesse dia. Comente aqui o que você achou. E muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa mais uma vez. O programa da vez foi esse. Até o próximo vídeo na web.